Oi, gente! Então, eu sou Eldrick, eu sou sacerdote da tradição Caminhos das Sombras, e hoje vamos falar sobre Anubis, esse moço simpático e bonito que se encontra entre a gente. Vou deixar ele bem aqui, vigiando e me julgando, porque uma das coisas que ele mais faz é julgar o povo. Esse vídeo eu planejei ele para a gente dar umas pinceladas de como foi o desenvolvimento do culto, da visão e da mitologia do deus que hoje nós chamamos de Anubis. Eu vou começar com um dos títulos mais antigos e dessa divindade de Anubis. Então, vamos começar com Kentin Amentiu, que é uma palavra quemética do Antigo Egito, que significa aquele que está mais a oeste. Esse título, quem primeiro sustentou esse título foi Anubis, foi Inepu, essa divindade com cabeça de chacal. Ele era representado assim, sentado no trono, com as joias reais, o bastão e o mangual, e na cabeça a coroa real dos faraós. Esse título é um título de faraó do submundo. Então, o primeiro a sustentar esse título foi Inepu. Uma outra divindade que sustentou um pouco esse título foi o deus do submundo, foi o deus Sokar, corrigindo aqui, Osíris, o Exir. Então, neste período, ele era conhecido como faraó do submundo. Ele não era um deus muito viajante, ele ficava lá no submundo governando, e as pessoas faziam oração para ele, para que ele protegesse os ancestrais, para que a vida dos ancestrais no mundo pós a morte, no Duat, fosse mais tranquilo, fosse mais próspero e também protegido, porque eles acreditavam que existiam muitos perigos na vida após a morte. Então se pedia muito para quem tinha mentiu, para Anubis, nesse período, para a proteção dos ancestrais. Ele era conhecido como filho de duas divindades. Primeiro, a divindade suprema, quemética, mais conhecida, que seria Ra, o deus do sol, cabeça de falcão, muito conhecido, muito badalado e tudo mais, mas também era filho da deusa Hesate, uma deusa vaca celeste, uma das primeiras deusas que simbolizavam os céus. E existem muitas ligações entre Anubis, do passado, e essa deusa vaca celeste. Por quê? Antigamente, quando o embalsamamento não estava tão desenvolvido, tão refinado, o corpo ele era secado, mas não era enfaixado com as faixas de linho que são famosas hoje em dia. O corpo era guardado por peles de vaca, pele curtida de vaca. E isso tinha um simbolismo muito forte, porque o corpo da deusa vaca era o próprio céu. A Via Láctea era o seu rio de leite. E acreditava-se que os antepassados eram as estrelas lá em cima. Tipo aquela cena do Rei Leão. Os reis do passado estão olhando para nós. Então, e aí, enrolar o corpo do morto em pele de vaca simbolizava uma conexão entre as estrelas e aquele corpo. Uma outra relação forte que tem é com o fetiche Imiut. Eu não sei se essa pronúncia é certa, mas era um jarro com um poste onde se tinha uma pele de vaca pendurada. Posteriormente, nos impérios mais próximos do nosso tempo, essa pele de vaca era substituída por pele de leopardo. Sabe até hoje direito qual era a função ritualística desse objeto, mas acreditava-se que era a presença de Anubis tanto nos ritos fúnebres quanto nas câmaras fúnebres, onde o corpo era guardado. Uma outra divindade também que ajuda a gente a entender como foi criada essa concepção que nós temos de Anubis hoje é o deus Sed. Lembrando, Sed com um D no final. É um deus solar que era conhecido como capitão da barca solar.
era representado como um homem em pé à frente da barca, bem na frente assim, ou um chacal em pé, olhando para a frente, simbolizando que ele era o grande abridor de caminhos. E esse era um dos títulos mais conhecidos desse deus, do deus Set, o Epauet, que literalmente em quemético significa o abridor de caminhos. Ele era responsável por guardar a barca de Ra, ele era o responsável por guiar a barca de Ra e também por recolher os espíritos que estavam aqui e enviá-los para o submundo, para os reinos de Quentin-Amentiu. E esse deus foi muito cultuado, principalmente em seu título, que recebeu tanto enfoque, tanta força, que o título, o Epauet, começou a ganhar mais força do que o próprio nome. Então essa divindade foi conhecida ao longo do tempo como Epauet, e o nome Sed foi esquecido gradativamente. Então a gente tem conhecimento sobre esse nome, mas o nome Epauet é muito mais conhecido e difundido. E estava todo mundo numa paz, todo mundo numa boa, até que o deus Set, o deus do caos e dos desertos, matou seu irmão, que era o faraó dos vivos. E aí, Osíris, que era o faraó, foi morto pelo seu irmão e se tornou governante no submundo. Ele tinha umas cabeças e umas ideias mais gerenciais, assim, então ele organizou direitinho o Duat, fez um trabalho legal, e Nepu, Anubis, deu espaço. Mas ele não abriu mão de coisas importantes que sempre foram asseguradas a essa divindade, que é como o juiz das almas, aquele que pesa os corações, aquele que acolhe. Então, Anubis, ele perdeu esse título de faraó do submundo, mas ele manteve muitos aspectos ligados aos mortos e ao cuidado dos mortos e ao carinho dos mortos, que se manteve até os dias de hoje, essas ideias sobre essa divindade. E tá, mas Anubis era conhecido como o grande mumificador, e no mito onde Osíris é morto pelo seu irmão e esquartejado, Anubis é conhecido como o deus que auxilia a mulher de Uezir, a consorte de Uezir, a Set, ou conhecida como Ísis, e eles dois foram catando os pedaços de Osíris e depois mumificaram o deus. Só que, para o Antigo Egito, quem era o responsável por esse rito de mumificação, pelos ritos de fúnebres, era o filho do faraó. Só que, nesse mito, quem alçaria ao trono de Kemet, das duas terras egípcias, seria Horus. Horus que confrontaria e vingaria Osíris. Mas tá. Como fazer com que Anubis fosse filho de Osíris? Então ele iria presidir os ritos fúnebres do deus faraó, mas que ele não seria um perigo ao trono, ou que ele não almejaria o trono dos vivos. Como os antigos egípcios resolveram isso? Simples, eles colocaram Anubis como um deus bastardo. Ele era filho de Osíris, sim, só que de uma relação extraconjugal com a deusa Neftis, Nebet-Het. E aí trouxeram mais problemas, porque Neftis era a esposa do deus Set. E o deus Set era conhecido como um deus infértil, então ele não poderia ter filhos. Então, para complexar e para tornar a coisa um pouco mais novela mexicana, eles fizeram com que Neftis abandonasse Nepu no deserto, para que Set não visse a criança dela.
Então ele foi abandonado nos desertos e foi acolhido pela deusa Ísis. Ela ficou preocupada com a sua irmã, que saiu grávida e voltou sem barriga e não tinha nenhuma criança. Ela se revoltou com aquela situação e foi atrás da criança, querendo encontrar ela viva ou morta. Encontrou Anubis nos desertos, curou as feridas e as queimaduras que o deserto afligiu sobre ele e entregou ele a uma chacal para amamentá-lo, já que ela não tinha filhos no momento. E ele se alimentou desse leite e por isso que ele utiliza a cabeça de chacal para honrar sua mãe de leite. Então esse é o mito mais conhecido, mais difundido que nós temos hoje. Eu particularmente gosto bastante desse mito, já que para a Kemética Ortodoxa eu sou filho de Anubis e amado de Ísis. Então esse mito é especial para mim, mas essa é a minha relação com essa divindade. Talvez no culto de vocês e sua relação com esse Deus, talvez outro mito te toque mais. E é isso importante, é da nossa relação individual e pessoal com as divindades. Então, assim, tem gente que tem problema com esse mito, tem gente que não tem problema com esse mito, mas está tudo numa boa. Todo mundo se conecta com a divindade da forma que mais se sente bem. Esse é aquilo que eu acredito. E espero que isso seja de ajuda ou de alívio, de alguma forma, para vocês. Assim, uma questão relacionada a isso tudo, que eu acabei esquecendo de falar, é que com a adoção de Anubis por Ísis, ela percebeu que ele era um ótimo guia. Então ela entregou a ele o título de Uepauet, o título que era daquela divindade que a gente já tinha falado antes. Então Osíris acabou pegando alguns aspectos de Anubis, como o faraó do submundo, e Anubis acabou pegando alguns aspectos de Sede, de Uepauet. Então, nesse mito, ele começou a guiar as pessoas, não só os mortos, mas também nesse próprio mito, onde ele auxilia Ísis e Néftis, a Sete Nebet-Het, a recolherem os pedaços de Osíris e a mumificá-lo. Então, a partir daí, a relação entre Inepu e Uepauet foi se aproximando cada vez mais. É claro que essa relação já existe uma cidade chamada Sinópolis, e foi conhecida pelos gregos como Licópolis, a cidade dos lobos, que já havia uma forte presença entre dessas duas divindades. E já que a gente falou nos gregos, um aspecto que acabou acontecendo foi o surgimento do deus Hermanubis. Eu prefiro Anermes porque o nome de Anubis vem primeiro, mas tá bom. Com o contato dessas duas culturas, egípcia e grega, eles perceberam que, isso daí foi ideia dos gregos, tá? Que o Anubis ele tinha algumas semelhanças com o deus Hermes, que guiava os mortos e protegia eles. Também era um deus dos viajantes. Então, acabou-se criando uma fusão entre essas duas divindades. E criou-se uma terceira divindade chamada Hermanubis. É um deus muito legal, ele consegue unir muito magia e instinto. É uma delícia trabalhar com ele. Se vocês tiverem a oportunidade, por favor, batam um papo. É muito legal esse deus. E isso tudo contribuiu para a visão que nós temos hoje sobre este Deus, o Deus Anubis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um joinha. Se inscrevam no nosso canal, por favor. Se vocês acharam que eu falei alguma besteira, alguma balela, se vocês acharem que minha pronúncia quemética está meio errada, está meio torta, por favor, mandem mensagem aqui embaixo, porque eu também estou aprendendo, eu também estou crescendo, então eu acredito que a gente pode se ajudar muito
nas nossas caminhadas. Então, por favor, mandem seus comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, que eu estou aqui aberto para aprender também. Muito obrigado por terem assistido. Beijos, tchau.